Olá, eu me chamo Tatiane Paz, tenho 37 anos e venho aqui contar um pouco da minha história para vocês. É tanta história, é tanta coisa assim que aconteceu, né, na minha adolescência, me falar um pouco sobre ser filha de uma mãe narcisista. Eu acho que eu tô devendo isso pra mim, eu gravar esse vídeo e postar aqui no meu canal, tentar ajudar outras meninas que talvez estejam passando pelo que eu já passei, né? Eu espero poder ajudar de alguma forma. Eu lembro de muitos fatos. Eu vou tentar assim, vou ir contando fatos, né? Eu não vou contar a história assim, sabe, certinha. Eu vou lembrando os fatos aqui durante esse vídeo e vou ir contando pra vocês as coisas que elas fizeram. Vou tentar fazer uma sequência, tá? Eu lembro que as coisas ficaram complicadas da da relação dela comigo quando a gente foi embora de Campinas para a cidade de Lins. Meus pais se conheceram em São Paulo, tal, casaram ali, nasci em São Paulo, tal. Só que meu pai deu uma pisada de bola, isso é algo íntimo dos dois, né? Não vou trazer tanto aqui, mas os dois se separaram e a gente foi para a cidade de Lins. Minha mãe tinha sido batizada nessa igreja também, meu pai também, mas vieram se separar. Fomos para a cidade de Lins, onde foi toda a adolescência, a mocidade da minha mãe, então ela tinha muitas amigas lá. Eu cheguei lá com 11 anos de idade, triste por ter deixado toda uma vida, meu pai para trás, a escola que eu amava estudar, né? Mas ela achou necessário, minha avó, mãe dela, veio morar com a gente também, né? E tava precisando dessa ajuda, né? Porque meu irmão era pequeno, eu tava em ano escolar, fase escolar, né? Graças a Deus eu terminei meus estudos com a idade certa, mas eu passei maus bocados com ela, né? Depois de um tempo eu trilhei mais para a igreja. Minha mãe, devido às amizades dela, ela começou a sair para baile, né? Minha mãe tinha o vício de fumar, né? Tomava a cerveja dela nessas saídas dela, enfim. E eu ficava em casa com a minha avó. E o negócio começou a pegar o seguinte, a minha avó que gostava de cuidar da casa, de fazer as coisas. Então, assim, eu não mexia muito, porque eu estudava metade de um período, eu sempre estudava de manhã, minha avó ficava com meu irmão, minha mãe trabalhava. E o serviço de casa, minha avó sempre gostou de tomar a frente e fazer, mas eu acho que minha mãe não gostava disso, ela queria que eu fizesse algo. E alguma coisa ou outra eu fazia e ela me impunha em fazer. E quando eu não dava conta, quando eu não realizava o que ela me pedia, ela me deixava de castigo. Ela falava que a igreja era minha diversão, então ela me punia nessa parte, que era o único lugar que eu ia era na igreja. Nas aulas de música também, né? Teve uma época, tanto financeiramente quanto a ruindade dela mesmo, ela chegou a me proibir, né? Então, assim, eu me via, né, que ela queria que eu fosse uma empregada para ela, eu me sentia como uma empregada doméstica. E quando ela me botava de castigo e eu começava a fazer as coisas, ela falava que o meu castigo ia continuar por mais tempo, porque eu estava fazendo só no interesse de sair do castigo, né? Que ela não ia me tirar do castigo, eu tinha que fazer as coisas por livre e espontânea vontade. Eu tinha que ter essa iniciativa, né? Mas ela não via que desde os meus 10 anos por aí, eu passei pelas situações difíceis com ela, que eu ainda não entendia sobre relacionamento, né? Mulher, casamento e tal. Ajudei ela com o meu irmão, sempre estive do lado, eu que fazia os curativos dela quando ela teve meu irmão que teve que ser cesariana, né? Eu cuidava do meu irmão sozinha em Campinas, na fase que ela estava se separando do meu pai, eu de férias, então assim, o que eu podia fazer eu fazia, né? Então assim, elas não lembram o que de bom nós fazemos, né? Então ela me colocava de castigo. Ela reparava na minha aparência, se eu ia demais na igreja ela falava, se eu ia de menos também falava. Do cabelo
a questão de ter os cabelos longos, eu sentava em cima do meu cabelo. Isso daí até que ela nunca falou muito não, né? Ela sempre se manteve mais quieta, mas o que ela ficava incomodada é que o cabelo dela é mais crespo que o meu eu lavo, fica cacheado, fica bonito, né? E só que o dela não fica aquele cacho bonito, tá? Então ela sempre tem que estar ou com ele preso ou sempre fazendo bob, né? Então isso eu percebia que ali tinha uma certa invejinha, né? Que ela sempre ressaltava muito isso, né? Eu fui crescendo, ela começou a reparar e tal, mas sempre me botava para baixo, né? Que elas gostam de colocar a gente bem para baixo. Eu puxei muito pelo estereótipo das minhas duas avós. Minhas duas avós sempre foram um pouco mais finas aqui e o quadril mais largo, né? Então, ela sempre achava uma forma de me colocar para baixo, porque ela usava até roupa do manequim infantil, que ela era bem magra, e eu sempre fui mais cheinha, sempre fui mais corpuda, na verdade. Então, isso era uma parte para ela estar me chateando, né? Eu comecei a estudar música, que lá na igreja isso era despertado em mim desde criança, que eu queria aprender a tocar piano, e na congregação tem o órgão. E aí ela falava, se eu, que era eu, estava aprendendo e estava sabendo tocar alguma coisa, que ela, ainda mais ela, por que ela não podia aprender, né? Até que ela fazia o que eu aprendia na aula de música, ela fazia eu dar aula para ela em casa, mas ela nunca conseguiu desenvolver, né? Violão também, o meu irmão toca violão 1000 vezes melhor do que eu e começou a aprender a tocar violão, nossa, faz horas, mas aí fui eu que queria aprender a tocar violão. Ela falou assim, ué, se você tá aprendendo sozinha e tá conseguindo aprender, por que eu não vou aprender também? Pois ela foi lá tentar tocar violão também. Não vi futuro, porque não desenvolveu. É muita coisa, sabe, gente? Vou trazer um pouco de agora, um pouco daquela época. No tempo da mocidade eu não podia ter amigos, sabe? Eu acho que até o pessoal não se chegava tanto em mim porque tinha medo dela, porque o apelido dela era Thundercats, sabe? Porque ela era onça, sabe? Como que alguém chegava perto de mim ou ia na minha casa, sabe? Com o tempo eu descobri isso e ela tinha esse apelido. Então ficava difícil de eu ter amizade, fora que tem outros grupinhos, que daí é uma outra história, né? Pode ser um outro vídeo, não sei. Mas enfim, principalmente os rapazes tinham medo. Teve até um que falou pra mim depois que ele tinha medo dela, que o apelido dela era Thundercat, que ele gostava de mim, mas tinha medo de chegar em mim, em casa, pedir namoro e tal, por causa dela. Porque todo mundo sabia que ela era brava, porque ela me proibia de ir na igreja, ela me batia, entendeu? Todo mundo sabia que se passava dentro de casa. Era um ou outro que tentava me ajudar, sabe? Foi muito difícil a minha mocidade, porque quem é da congregação sabe que tem as caravanas, a mocidade se reúne, tem isso, tem aquilo outro, mas eu não podia, porque ela me proibia, ela não deixava eu ir de jeito nenhum, né? E acabei namorando um rapaz que era de uma outra cidade, uma cidade vizinha. E eu acho que foi por isso que até acabei namorando com ele, que ele teve coragem, né? Porque quem conhecia ali dentro da cidade que a gente morava não se chegava, não. E eu fui namorar com 19 anos de idade, ela se intrometeu bastante, ela odiava ele, ela chegou a me dar um tapa na frente dele do nada. A gente tinha ido no culto de jovens e tinha uma prima minha ficando em casa por uns dias que a mãe dela precisou viajar. E a gente foi para a igreja e minha mãe tinha passado a noitada no baile. E aí, eu não gosto de café. Não me peça para fazer café, porque realmente eu não sei fazer um café decente. Eu não tomo, então não faço. Aí, ela começou, eu tava já cuidando do almoço. E a gente comentando como tinha sido a reunião de jovens, tudo, rindo, brincando, conversando ali. Mas assim, num tom mais baixo. E eu sabia que ela já estava acordada. E ela começou a gritar que ela queria dormir, que ela queria o café dela, né? Ou era dormir, ou era o café dela. E começou aí, ela falou que já não estava mais conseguindo dormir, então que era para eu fazer o café. E começou a gritar, sendo que eu nunca nem tinha passado um café na vida.
Aí ela levantou de lá, a comida já estava pronta, a gente estava na mesa almoçando. Simplesmente ela veio de lá, ela gritou comigo e me sentou um tapa nas costas na frente desse meu primeiro namorado. E isso foi assim, acabou, sabe? Eu chorei. O tapa, vou falar a verdade, não doeu tanto. O que doeu foi a vergonha na frente dele e dessa minha prima. E ele até cogitou a possibilidade de pegar, a gente ir embora, ele ia conversar com o ministério e tal. E ela ameaçou de morte, que se ele me tirasse de lá, que ia ter morte, que não sei o que, sabe? Então, assim, foi bem conturbado, foi bem difícil. Ela, quando alguém se aproximava de mim, ela falava que era bom no início, depois a pessoa já não prestava mais, sabe? Bom, gente, esses aqui são alguns relatos. Eu vou fazer uma série de vídeos contando tudo, tá? Não me perdoe por vir ir um pouco mais para trás, para frente, mas eu vou contar mais coisa, tá bom?